Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, Rê, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Wilson, tudo bem? Boa noite, pessoal. Oi, Gabi, oi, Su, tudo bem? Que legal ver vocês por aqui, tô muito feliz. Boa noite, Will, boa noite. Oi, Ju, tudo bem? Fico muito feliz de ver vocês aqui acompanhando minha primeira live. Muito legal, muito legal. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Vocês estão bem? Tá muito frio, né? Gente, tá muito gelado. Não esquece, aproveita que o Lê postou um vídeo de frio hoje lá no YouTube. Bem legal, chazinhos e tudo mais. Aproveitem bastante. Fala, Gabi, tudo bem? Que legal. Pessoal, eu vou passar algumas informações para vocês, para o pessoal ir poder entrando, para a gente dar um tempo para o pessoal entrar, né? Daqui a pouco eu me apresento formalmente, digo quem sou para quem não conhece, tá bom? Uma das primeiras coisas... Oi, Dé, tudo bem? Oi, Simone, oi, tudo bem? Uma das primeiras coisas que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu vou abrir para perguntas no final. Isso porque, se eu começar a responder as perguntas de vocês... Oi, tá, oi, Simone! Se eu começar a responder as perguntas de vocês no meio da live, a chance de eu me perder é muito grande. E eu tenho muita coisa para falar. Uma hora não é assim tempo suficiente pra gente conversar sobre tudo que tem endometriose. Então, eu vou fazer o seguinte: no final da live, vocês vão mandando as perguntas se quiserem aqui no meio, ou mandem no final. E quem vai anotar pra mim é a Renata, e ela vai anotar tudo pra mim, e no final eu consigo responder pra vocês todas as perguntas, tá? Oi, Lê, tudo bem? Oi, Tati, tudo bem? Que saudade! Que gostoso ver você por aqui. Então, todas as perguntas eu vou responder lá no final, pra eu não me perder e pra dar tempo de eu falar tudo que eu tenho pra falar pra vocês, tá bom? Outra coisa, oi, Bru, tudo bom? Vou deixar salvo sim. Vai ficar no Insta, naquele IGTV, né? Alguma coisa, eu não entendo às vezes de muita coisa, mas vai ficar salvo sim. Se não conseguir acompanhar tudo no final, fica salvo. Outra coisa que eu quero falar pra vocês mandem sugestões. Manda sugestão lá no nosso Insta, no direct. Tis, queria tanto uma live disso, uma live daquilo. Queria que você fizesse um vídeo. Fala mais, faz um post sobre alguma coisa que eu queira saber. Então, além de dúvidas e perguntas, deixem sugestões pra gente, tá bom? Se eu não responder alguma dúvida sua aqui hoje na live, se eu não der tempo, pode deixar lá no direct que eu pessoalmente vou pegar a pergunta e vou responder pra você. Dor de cabeça, tema bom, hein? Dor de cabeça é um tema vasto, grande. A gente até tem um quadro aqui de endometriose que tem dor de cabeça, não são todos, mas podemos anotar, deixa anotado aqui já, dor de cabeça é um tema legal, com certeza. Então, se eu não responder sua pergunta hoje, deixa no direct, eu pessoalmente vou lá, vou escrever a resposta pra você. Combinado? Outra coisa que eu quero falar pra você, eu não sei se tem aqui assistindo ginecologista, se tem outros acupunturistas. O que eu vou falar aqui hoje, eu vou usar só termos bem simples, tá bom, pessoal? Não vou falar difícil, não vou falar rebuscado, não vou usar termo técnico. TPM, a adenomiose já inclui na endometriose, tá? A gente já vai conseguir pegar esse tema. TPM também tem uns quadros aqui dentro da endometriose. Eu vou falar algumas coisas que vocês vão pegar de dentro da endometriose, mas a gente pode fazer específico para outros temas. TPM é um tema bem bom. Então é isso, retomando, eu vou usar termos bem simples, não vou falar de coisa rebuscada, porque é uma live para leigos, né? Então não adianta eu ficar falando difícil e aí ninguém entende. Eu vou ter que ficar parando para explicar termo difícil.
certo? E um último recado antes de eu iniciar realmente a endometriose é: quem votou na menopausa, fique tranquilo. Eu sei que perdeu a menopausa na votação, mas a minha próxima live eu prometo que é de menopausa. Combinado? Acredito eu que a próxima live é do Lê, e aí depois é a minha de novo. E aí eu falo sobre menopausa. É um tema delicioso também, gosto muito de menopausa. E eu falo, é o próximo. Combinado? Bom, vamos lá? Oi, Nato, tudo bem? Saudade de vocês. Lu, tudo bem? Ah, Lu, tudo bem? Adoro ficar vendo as pessoas que estão entrando aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Tiziane Chiesi, eu sou acupunturista aqui na Vivante Acupuntura e minha especialidade é saúde da mulher. A acupuntura, quando você faz acupuntura, você pode simplesmente praticar a acupuntura e não se especializar, tratar todo mundo, mas eu, até por uma questão pessoal que eu acabei precisando pra eu engravidar, eu me apaixonei pela saúde da mulher. Quando eu falo saúde da mulher, não é assim, obviamente eu só trato mulheres, né? Mas o que é saúde da mulher? Então eu começo lá naquela menina que menstruou muito cedo, ou menstruou normal, ou não menstruou ainda. Passo por toda a parte da puberdade, então problemas da adolescência, menstruação atrasada, menstruação adiantada, fluxo muito grande, fluxo muito pequeno, endometriose, problemas para engravidar, que a gente não chama de infertilidade, né, mas chama de problemas para engravidar. Depois que engravidou, a gente cuida da gestante, então a gente faz, se o bebê tá virado, a gente desvira o bebê pro neném nascer de parto normal, abertura de pelve para parto normal, indução de parto para parto normal. A mamãe que tá com pouco leite, a gente trata também. Que mais? Passo por problemas de mamas, problemas de TPM, cólicas muito forte, até chegar na menopausa. Então é um campo muito vasto, é um campo que eu sou apaixonada. Boa noite, Neuza, tudo bem? Sou apaixonada por saúde feminina e é por isso que hoje eu decidi, hoje não, né, faz tempo já, eu decidi me especializar em saúde feminina, porque proporcionar qualidade de vida para nós mulheres é uma delícia, é muito legal você pegar uma paciente que sofria com cólica, porque cólica não é normal ter. Eu sei que é até estranho quando a gente fala, né? Mas eu tenho cólica, sempre tive cólica, mas não é pra ter, tá? Então, assim, tem alguma disfunção. Então, vamos tratar. Lud, Betinho, Sami, tudo bom? Faz tempo de se ver, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou explicar pra vocês o que é endometriose nas duas visões. Na visão ocidental, eu vou dar uma pincelada bem de leve, tá? Não é a minha especialidade, é a visão ocidental, a visão médica. E aí eu vou aprofundar um pouco mais na visão oriental. Também não dá tempo de eu falar tudo o que precisa falar, mas eu acho que dá pra gente falar. Olha lá, não tem mais cólica, né? Muito bem, eu gosto assim. Não é pra ter cólica mesmo, tá, gente? É uma coisa que dá pra gente eliminar das nossas vidas. Então, vamos lá. O que é? Eu vou dar alguns dados antes de falar o que é, tá bom? 10% da população feminina do mundo tem endometriose. Parece pouco, mas se você fala que 1 em cada 10 meninas tem endometriose, é muita coisa. E sabe por que é muita coisa? Porque a endometriose gera uma certa incapacidade quando a paciente está com dor. Por quê? Quando a paciente tem endometriose, geralmente ela tem muita cólica. E é uma cólica incapacitante, aquela cólica que nem com remédio passa. Ela tem dor na relação sexual, então é muito comum a paciente achar que é normal ter dor na relação sexual. Não é normal. Não é só a endometriose que dá dor na relação, mas ela é um grande fator. Pacientes que têm dor para evacuar, dor para fazer xixi, tem inúmeras dores. Então, assim, são dores muito fortes. Então, elas são incapacitantes.
e tiram o foco da mulher se ela tá trabalhando, cuidando de casa, cuidando do filho. É muito complicado, tá? Então, 1 em cada 10 é muito complicado. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que 50% da infertilidade do mundo é culpa da menopausa. Da endometriose. Na medicina chinesa, a gente não chama de infertilidade. O que a gente fala? A gente fala o seguinte, é uma dificuldade de engravidar. E aí, o que eu quero até falar pra vocês é o seguinte, quando eu falei que ia fazer a live de endometriose, algumas pacientes falaram, que legal, você vai falar de infertilidade. Não, porque só 60% das meninas que têm endometriose são inférteis ou têm dificuldade de engravidar, tá? Então é o que eu falei, na medicina chinesa a gente não chama de infertilidade, porque são raras meninas que são realmente inférteis. Não são muitas. A maioria está com dificuldade de engravidar. Então, assim, 50% das mulheres no mundo que tem dificuldade tem endometriose. E das meninas que têm endometriose, 60% delas têm dificuldade em engravidar. Tá? É geralmente tratável. Então, o tema não é infertilidade, é endometriose, é diferente. Tá bom? Então, eu quero explicar pra vocês o que é endometriose. Então, a endometriose é o endométrio fora do lugar. E aí você me pergunta disso, o que é endométrio? Tem muita gente que não sabe. Então eu peguei uma coisinha bem rústica aqui pra vocês, tá? É um papelzinho mesmo. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso útero, tá? As trompas e o ovário, certo? Então, aqui no nosso útero a gente tem uma parede que a gente chama de endométrio. Para o corpo feminino, ele foi feito para que a gente procrie, para que a gente tenha filho toda vez. Então, ele tá sempre pronto para que você engravide. Então, o que ele faz? Quando você vai ovular, ele começa a aumentar um hormônio que a gente chama de progesterona. Não precisa decorar nada, é simples. Ele aumenta a progesterona e a progesterona faz esse envoltório crescer e ficar maiorzinho, tá? Por quê? Porque ele tá esperando que o seu óvulo venha fecundado daqui e caia na casinha e a casinha tá lá pronta para ele gerar um filho. É a função dele, é a função da vida do útero, né? Só que vai passando o tempo e você não engravidou. E aí ele fala, poxa vida, não foi dessa vez que a gente conseguiu engravidar. E aí o que ele fala, eu não preciso mais desse endométrio grosso, né? Então cai a progesterona. E toda aquela parte mais grossa que não vai usar, porque não teve filho, ele vai descer como menstruação, certo? Uma menstruação normal na visão da medicina chinesa é cor de sangue, sem coágulo, sem dor, só com um leve desconforto e sem TPM. Bem raro, né? Bom, mas o que acontece? Mais ou menos em 1927, descobriu que nós mulheres temos o que chama de menstruação retrógrada. Então, o que é? A nossa menstruação volta, é tipo um refluxo. Ela volta, passa pelas trompas. Vocês estão vendo que aqui tem um espacinho entre o óvulo e a trompa? E cai na nossa pelve, tá bom? E aí ela fica ali circulando na nossa pelve. Aquele sangue cheio de endométrio fica circulando na nossa pelve. A maioria de nós, mulheres, o que a gente faz? O sistema imunológico vai lá e faz uma limpeza, limpa todo esse sangue que caiu na cavidade pélvica. Deu pra entender? Então, o que acontece na maioria é que o próprio organismo limpa, certo? Mas algumas mulheres, por algum fator genético ou por uma falha no sistema imunológico, o sistema imunológico não consegue fazer limpeza. E aí ele deixa os focos de células do endométrio fora do útero. E aí o que acontece? Como eles colam fora do útero, então pode colar aqui fora, pode colar aqui dentro da trompa, pode colar no intestino. O que acontece? Dói. Por quê? Na hora que o corpo começa a aumentar a progesterona para fazer endométrio aqui dentro, os outros foquinhos de endométrio, eles também incham e causam inflamação. E aí, o que acontece? Dói. Aí dói para um monte de coisa. Então a paciente tem muita dor porque essas inflamações doem. Então, isso é uma visão de uma possível causa
de endometriose, tá? Não tem nada que bata o martelo e diga, isso é um fator para endometriose. Fechado? Como que a medicina encontra esses pacientes com endometriose? Como que a gente descobre? Com ressonância pélvica e com um exame de sangue, que é o CA-125, mas ele não é um fator decisivo, porque ele pode aumentar em outras coisas. Então, geralmente, é a ressonância pélvica que bate o olho e fala, ó, tem foco aqui, tem foco ali. Geralmente, os médicos tratam com hormônio. Só que dentro da medicina ocidental, a endometriose não tem cura, tá bom? Então, cessa-se a menstruação com hormônio e a partir dali a paciente não tem mais. Ou opera quando a paciente tem muito foco de endometriose, ou dá só hormônio. Dá pra operar e colocar hormônio, dá pra fazer só hormônio. Isso é uma visão bem simplista que eu tô passando, mesmo porque eu não sou ginecologista, a minha área é medicina chinesa e acupuntura, tá bom? Mas é assim, não tem cura. Você não resolve. Quando você para de tomar hormônio, a endometriose volta. Você não foi lá no foco. Diferente da medicina chinesa, que a gente quer buscar o foco da endometriose. Eu quero que você não tenha mais. Eu não quero mais você o tempo todo com a gente. Eu quero que você se cure da endometriose. E essa é a função da medicina chinesa, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar pra vocês, quando a gente fala de medicina chinesa, muita gente conhece como acupuntura. Pra mim é medicina chinesa porque dentro da medicina chinesa tem muitos focos de acupuntura. Tem muitas coisas, não só acupuntura. É acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, são vários setores dentro da medicina chinesa e a acupuntura é só um deles, tá? Então, por isso que eu chamo de medicina chinesa e não de acupuntura. Certo? Então, vou dar uma respirada, tá indo muito devagar, vocês estão entendendo, entenderam até aqui como que tá. Roberta, depende muito, Roberta, porque às vezes você, que nem na visão da medicina chinesa, a endometriose é uma disfunção energética. Então, às vezes você tem essa disfunção energética, você só não tem os quadros de coágulo da endometriose, entendeu? Eu vou falar um pouquinho aqui e você vê se você se encaixa em algum dos tipos de paciente que eu vou falar. Se você não se encaixar, você me manda mensagem e a gente conversa mais, eu e você. Combinado? Vamos lá então. Vou explicar pra vocês o que é endometriose na visão da medicina chinesa. Eu vou usar termos simples, vou usar até uma seringuinha pra explicar pra vocês algumas coisas, tá? Na visão da medicina chinesa, endometriose é uma estagnação de sangue. Então, o que acontece? O sangue está bloqueando passagem. E por que e como isso acontece? Então, a gente tem canais energéticos que circulam pelo nosso corpo. Tem vários, mas são basicamente 12, tá bom? Eles são longitudinais, podem vir da cabeça aos pés, das costas para frente. Cada canal tem o seu jeito de circular. E eles levam nome de órgãos. Então, quando eu falar pra você aqui de estagnação de ti do fígado, deficiência de sangue do fígado, não precise fazer exame, não é o seu fígado órgão. Quando eu falo de vesícula, o canal da vesícula, você fala, putz, mas eu tirei a vesícula. Não tem problema. Não é o órgão que eu tô falando, é o canal energético. Ele passa pelo órgão, mas ele não tem a função do órgão igual no ocidente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de medicina chinesa, a gente fala de muita energia, né? Energia Qi, Yang, Yin, essência, tem vários tipos. E uma delas é a que é palpável, é o sangue. Ele também é uma energia dentro da medicina chinesa, mas ele é totalmente palpável. Já o Qi não é palpável. Ele é a energia que está em tudo que a gente tem. Da plantinha, nós humanos, os animais, tudo é Qi. Quem tá acostumado a assistir aquele Kung Fu Panda, quem tem criança, meu Deus, esqueci, gente, eu preciso mandar um beijo pra minha fofinha, que ela tá assistindo e ela acha que a gente tá conversando com ela. E aí eu esqueci, meu amor, mais de um beijo da mãe. Beijo, voltando. O Qi, ele é algo que não é palpável. Então, o que que acontece? Eu chamo o ar de Qi, pra explicar pro paciente quem é o Qi. Ele não é palpável, você tá vendo, né? Você sabe que ele existe, você respira, mas você não segura o ar, né? O Qi é a mesma coisa, você precisa dele para viver, mas ele não é palpável.
Então, quando a gente fala de estagnação de sangue, de endometriose, eu preciso que seja algo palpável, porque a gente vê os focos de endometriose. Então, é uma coisa palpável, ela não é energética, só energética. Então, vamos supor que essa seringuinha aqui, ó, ela é o seu canal energético, tá? Então, eu puxo o êmbolo, beleza. E aqui dentro tem ar, combinado? Todo mundo sabe que aqui dentro tem ar. Ótimo. Então, aqui dentro tem Ti. Se eu pegar essa seringuinha do jeito que ela tá e colocar no congelador por 1 hora e voltar com a seringuinha, não vai ter congelado nada, certo? Por quê? Porque o ar não vai congelar. Você vai ver algumas gotículas, mas era de água, e você vai conseguir empurrar o êmbolo normalmente. Porque o frio não estagna o Ti, certo? Pois bem. Agora, e se eu pegar sangue ou água, que é algo palpável, e colocar dentro da seringuinha e colocar a seringuinha no congelador? 1 hora depois, na hora que eu voltar, vai estar duro o sangue ou a água? Vai. E o êmbolo vai passar? Não vai, tá? Vai ocorrer uma estagnação de sangue dentro do meu canal, certo? Vai congelar, boa, vai congelar. E aí, não passa mais nada, certo? Outra coisa, se eu pegar massinha de criança e colocar aqui no meio da minha seringa, eu vou conseguir empurrar o êmbolo? Pode ser que eu consiga até um certo ponto, mas quando pegar na massinha não vai passar, certo? Pois bem, e a última coisa, o Ti, ele não é material, mas se eu tampar aqui e empurrar, o êmbolo não vai, porque eu bloqueei o Ti, certo? E se eu jogar sangue aqui? Ele também não vai passar, porque tá bloqueado. Então, o que eu quero explicar pra vocês é que aqui eu expliquei pra vocês o que é endometriose. A endometriose é uma estagnação de sangue. Seja porque eu bloqueei o Ti de passar e o sangue não tá passando também. Seja porque eu peguei o sangue e congelei ele demais e aí não passa mais nada. Ou seja porque eu coloquei a massinha, que na visão da medicina chinesa é o muco. Certo? Então, essas são as 3 causas. Fiz bem simples pra gente entender. São as 3 causas de endometriose. E aí você vai me perguntar, beleza, Tice, a causa é essa, mas o que é que eu faço? O que é que eu fiz? O que aconteceu pra que o meu corpo fizesse isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, isso que faz estagnar o sangue. É aí que eu vou chegar. Eu vou te explicar o que é que faz estagnar o sangue. Seja por estagnação de Ti, seja por estagnação de frio ou muco. Eu vou te mostrar como que a gente faz isso pro corpo, tá? Bastante. Vou explicar pra você o que acontece. Então, vamos lá. O útero, na visão da medicina chinesa, é a parte mais feminina que a gente tem. E tem vários canais energéticos que fornecem alimento para o útero, que alimentam o útero. Mas para a endometriose, a gente tem 2 principais. Um deles é o fígado. O fígado, quando a gente entra para a acupuntura, a primeira coisa que a gente aprende, o fígado é responsável pelo livre fluxo do Ti. E o que significa? Tem que fluir a seringuinha, tem que injetar Ti aonde precisa. Tem órgão que precisa que o Ti vá para cima, tem órgão que precisa que o Ti vá para baixo, tem órgão que precisa que disperse ou que recolha o Ti, tá? E o fígado, a função dele é essa, distribuir o Ti. Outra função do fígado é estocar o sangue e jogar ele pro útero. Então ele é muito importante, certo? Outro canal muito importante para a medicina chinesa é o baço pâncreas. Por quê? O baço produz sangue. Então ele pega, basicamente, ele pega o que você come e transforma em sangue. Outra coisa que o baço faz, sustenta os órgãos. Então é ele que sustenta o útero no lugar. E aí você pergunta, Tati, se os canais energéticos estão lá, eu entendi o que eles fazem, eu entendi que é uma estagnação. E o que é que a gente está fazendo para derrubar a energia desses órgãos? O que, por exemplo, destrói o canal do fígado? Raiva, rancor, ressentimento, angústia e uma alimentação gordurosa, tá? E o que é que derruba o canal do baço?
excesso de preocupação, laticínios e comidas frias. E aí eu vou perguntar pra todo mundo que tá na live. Tem aqui acho que 25 pessoas na live. Tem alguém aqui, principalmente as mulheres, que não passe raiva, ressentimento, rancor, preocupação e que não coma queijo? Vamos lá. Tem alguém aqui que não sente esses sentimentos? E que não come? Não comer queijo ainda é mais fácil. Tem muita gente que não come. Mas que não toma leite, que não tem nenhum tipo desses sentimentos, é muito, 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 muito difícil. Principalmente no mundo que a gente vive. A maioria daqui, acredito que mora em São Paulo, vida corrida, filho, trabalho, isso, aquilo, estresse. A gente vive no estresse, tá? E é por isso que a gente... Isso, quando não toma um sorvetinho pra afogar a mágoa, aquele geladinho que o estômago detesta. Não tem. Olha lá, não tem. Olha lá, não tem. Tá? Agora eu falo eu sei que tem homem assistindo, mas eu falo com as mulheres. É muito difícil você não atacar o fígado e o baço. Porque é a vida que a gente tem. E nós, mulheres ainda, o baço também sofre com perda de sangue. Então, a gente perde sangue todo mês. Então, esse sangue ele precisa ser controlado. Não dá pra ficar perdendo ele muito, tá? Por isso que a menstruação tem que ser arrumada. Tem que ser 2 dias no máximo, tá? 3 estourando. Então, é por isso que então você vê mulheres que fazem 6, 7, 8 dias de fluxo intenso. Olha o tanto de sangue que ela tá perdendo. O baço não dá conta. Certo? Olha lá, 4 horas de trânsito, né, Wilson? Não tem como. O homem também estagna sangue, também tem estagnação de ti do fígado. O problema é que o bom é que o homem não tem útero, então ele quase não, essa parte ele não sente, certo? Bom, então eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei que são os 3... Olha lá, eu sou essa pessoa. Todas nós somos. Eu vou mostrar pra vocês, então, o que acontece quando a gente, por exemplo, tem uma paciente com estagnação de ti do fígado, que levando a uma estagnação de sangue. Geralmente, são as pacientes que tem mais instabilidade emocional. Então, a paciente tem dor de cabeça, dor nessa região que a gente chama de hipocôndrio, tem dor torácica, tem taquicardia, o rosto dela geralmente é vermelho, o fluxo é escuro, tem coágulo pra caramba. E essa paciente é aquela paciente que ela sente melhora quando na menstruação ela expulsa o coágulo. A cólica dela melhora muito quando ela expulsa. Então ela tem aquela cólica forte, 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 aí ela expulsa o coágulo, ela respira, tá? Essas pacientes têm cólica intensa. São pacientes que estão geralmente irritadas, tá bom? Tem aquela que a gente chama de disforia, que é uma instabilidade de humor. São as pacientes que a gente diz que tem endometriose de fundo emocional, tá bom? Quando eu digo de fundo emocional, eu acho que a minha mãe tá vendo a live. Ela vai lembrar de uma coisa até minha. Quando eu tinha uns 17 anos, eu vou contar um caos pra vocês. Eu saí da escola e fui direto pro cursinho. Uma escola pequenininha, entrei num cursinho enorme, cheio de gente diferente, mas metade dos meus amigos ficaram na escola. E me apareceu uma dor no ombro que ninguém sabia o que era. Minha mãe me levou em 1 milhão de médicos. E nada resolvi. E aí eu lembro que a gente entrou num consultório de um senhorzinho e ele virou pra mim e falou assim: essa dor aí é emocional. Mal educada que fui na época, peço perdão ao médico, falei um palavrão e falei pra ele que era emocional porque não era ele que tá sentindo. Só que eu entendi errado, porque quando... Olha lá, né, mãe? Você lembra dessa história? Minha mãe... Eu consigo lembrar da cara da minha mãe. Ela enfiou a cara dela não sei onde, ficou roxa, pediu desculpa pro médico, porque eu quase mandei ele muito longe, e disse que não tava... Ele falava que era emocional porque não era ele que tava sentindo. Mas o que ele quis dizer, e o que hoje eu entendo, é que o fundo da doença é emocional. Não é que o paciente está inventando todas essas dores, tá? Quando você diz que a paciente tem uma dor emocional, ela não está inventando. Mas foi o excesso de sentimento, ressentimento, de algum sentimento que bloqueou os canais energéticos dela. E aí, ela passou a ter dor. Essa paciente.
combinado? Geralmente essa paciente tem um fundo emocional por trás. Traumas, problemas que ela enfrenta no dia a dia, às vezes a paciente que trabalha não trabalha no que gosta. Olha lá, se levantou, saiu, abriu e saiu do consultório. Essa fui eu aos 17 anos. Me desculpe, doutor. Essas pacientes, todos os pacientes a gente trata com acupuntura, fitoterapia. Boa noite, Vinícius. Todas as pacientes a gente trata com acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, vou falar mais pra frente. Mas para essa paciente exclusiva, você que tem esse tipo de cólica, que você tem esse tipo de quadro, para você eu indico a terapia do riso. Rir. Se permitir rir, tá? A gente tá numa pandemia, tá terminando, tá fluindo. Quando tudo estiver mais tranquilo, vai no circo, vai rir, vai se divertir, tá bom? Vai curtir a vida, vai sorrir, vai brincar de coisa de criança, vai assistir filme de criança, vai balançar, pega um parque que tem um balanço, sente o vento. A terapia para essa mulher, além de tudo que a gente vai tratar, que eu vou falar no final, é rir, tá bom? Se permitir dar risada. Às vezes a paciente está tão tensa que ela não consegue se permitir dar risada. E aí primeiro a gente faz a acupuntura para ela conseguir se livrar dessa tensão e aí sim ela conseguir caminhar com a terapia do riso. Certo? Então essa é uma paciente, é a paciente de estagnação de sangue, porque bloqueou o Qi. Combinado? Próximo paciente é aquela paciente que a gente pegou o sangue e pôs lá no congelador. Tá? Quem é essa paciente? Essa paciente também tem coágulo, essa paciente também tem cólica, mas a cólica dessa paciente passa com bolsa quente ou apertando. Não é toda mulher que a cólica passa com bolsa quente, mas essa mulher sim. Você faz aquela bolsinha quente e ela melhora. Essa paciente tem membros frios, tá? Essa paciente está sempre com frio, é uma paciente mais pálida, é uma paciente que tá até meio calorzinho, ela tá lá, tipo... Sabe aquela pessoa que tem aquele pé gelado que não esquenta por nada? Essa é a paciente que estagnou por frio. E ao contrário daquela outra paciente que ela estagnou porque ela estava passando muito ressentimento e muita raiva, essa paciente aqui, ela tá passando frio e se alimentando de alimentos gelados. Lembra que a sua avó falava, não anda descalça? Mais uma vez, minha mãe está presente. Minha mãe lutou a vida toda para que eu não andasse descalça. E eu não ouvi. Eu andava descalça. E o frio me acometeu. Andar descalça para mulher não é bom. Não é porque dá gripe, ok? É porque o frio entra pelo pé e vai direto pro útero e deixa o útero gelado. Útero gelado, ele contrai, ele não dilata, ele não vive livre. E aí, dói. Certo? Dói quando menstrua, dói para expulsar os coágulos. Por quê? Ah, tô te descrevendo perfeitamente, tá vendo? A gente sempre se encaixa em algum deles. Embora você fale, putz, mas eu nem tenho endometriose, mas você tem um quadro na visão da medicina chinesa, tá? Essa paciente que tá sempre com frio, o que aconteceu? Ou ela sempre andou descalça, cabelo molhado, o peito sem proteção. Eu tenho até amigas que dizem, nossa, depois que você me falou desse negócio do peito sempre protegido, eu fico mais quentinha. E é uma verdade. Pé, peito, e tem que estar sempre protegido, barriga também, e o cabelo sempre sequinho quando sai. Eu era mestre de sair com o cabelo molhado, mestre de sair descalça, e lembra lá no começo que eu falei que eu tive que tratar? Um dos fatores que eu tinha era frio, tá bom? Então, essa é aquela paciente. Outra coisa, alimentos frios. O chinês não come alimento gelado, não come alimento frio. Quando eles vão comer verdura, cenoura, seja o que for, eles sempre esquentam. E eu não tô falando pra deixar pelando, não. É saltear na frigideira. Ah, eu vou comer uma cenoura hoje. Rala a cenoura, passa um pouquinho, 1 minuto na frigideira, é só pra tirar o gelado. E aí você diz, pô, Tícia, mas fruta, salada, não dá pra eu esquentar, né?
não tem problema. Tira da geladeira 2 a 3 horas antes que você vai comer. Armazena a fruta fora da geladeira. Armazena as coisas fora da geladeira. Salada, essas coisas que tem que ficar na geladeira. Então, a dica que eu dou para essa paciente é comer a comida em temperatura ambiente. Tira sua salada 2 a 3 horas antes. Tira sua fruta 2 a 3 horas antes da geladeira. Não pode, tá bom? Comer coisa fria. E tudo que der pra você esquentar, no mínimo saltear, você salteia. Não toma gelado. Você imagina, você tá lá o teu estômago todo quentinho, trabalhando, cheio de energia, você coloca água gelada, coloca com aquela Coca-Cola gelada. Não pode, certo? Então, essa é a dica que eu te dou. E uma outra dica que eu dou pra você pra dar uma aliviada pras cólicas, nesse quadro, além da bolsa de água quente, que provavelmente você já faz, porque você já sabe que melhora, escalda-pé. Então, ainda mais agora, tá um frio, eu não sei onde você mora, onde vocês moram, mas aqui tá um frio de lascar. Tô fazendo a live, mas tem um aquecedor ligadinho aqui. Escalda-pé. Você enche uma bacia de água, deixa bem quentinho, faz bem pertinho da hora de você dormir, pra você não colocar mais o pezinho no chão, combinado? Esquenta a água, põe a água na bacia e põe o pé. Não deixa a sua bacia ficar gelada. Se ela ficar gelada, seu pé vai ficar gelado, tá? Então, quando você começar a sentir que vai esfriar, você tira o pé, seca e põe a sua meia. Meia não esquenta pé. Meia mantém calor no pé. Por isso que o pessoal fala que tem membros frios. Eu ponho a meia, mas não esquenta. Não esquenta porque meia não esquenta. Meia mantém calor. Então, você esquenta com o escalda-pé, põe a meia e vai deitar. Fechado? Então, essa foi a dica pra paciente que colocou o sangue dela lá no congelador e estagnou. Tá tudo bem por enquanto? Tô aqui só administrando o tempo. Vou correr mais um pouquinho aqui pra dar tempo de fazer as perguntas. E a última paciente da endometriose é aquela que colocou muco, colocou a geleia aqui no canal. Essa paciente, quem é essa paciente? Essa paciente tem leucorreia, que é o corrimento. Essa paciente pode ter hemorroida. Essa paciente tem cansaço. É aquela paciente que quando menstrua fica com a barriga bem inchada. As fezes são um pouco de muco, ela tem sempre uma sensação de peso, de edema. E para quem quer emagrecer, geralmente é aquela paciente que não consegue emagrecer, tá? Ela tem dificuldade de emagrecer. Essa é a paciente que tem muco. E aí, essa paciente também é a paciente que tem um pouco de problema de engravidar. Porque, lembra que eu falei? Pode o endométrio e o sangue parado pode parar bem aqui na trompa e interromper o fluxo de óvulo. E outra coisa, essa paciente que tem muco, ela faz muco porque o baço dela tá, o canal do baço tá sem energia. E é o baço que faz sangue. Se ele não faz sangue, ele não faz óvulo. Então é uma paciente que geralmente tem um pouco menos de óvulo que as outras pacientes. Tá? Então ela já tem menos óvulo, ela tem um entupimento de trompa, tem muita coisa que pode acontecer com essa paciente. Então é uma paciente que tem pensamentos obsessivos, então ela tá sempre ali pensando na mesma coisa, ela tem aqueles pensamentos, ela não consegue parar de pensar na mesma coisa. E essa paciente, às vezes você fala pra ela, pô, desencana das coisas, tenta curtir mais, tenta fazer isso. Ela não consegue, tá? O baço dela tá tão debilitado que não rola, ela não consegue. E aí, como o baço não sustenta, ele pode não sustentar o útero, ele pode dar hemorroida porque não sustentou o intestino. Tem muita coisa nessa paciente. E então, às vezes, pra gente começar a pedir alguma coisa, começar a pedir alguma mudança de hábito para essa paciente, eu preciso fazer muita acupuntura nela, passar fitoterápico para ela, porque ela não tá conseguindo, ela tá bloqueada, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as 3 causas principais de endometriose, são os 3 pacientes. Uma coisa que eu quero falar pra vocês antes de responder as perguntinhas a acupuntura consegue aumentar o sistema imunológico, então a gente consegue fazer com que o corpo limpe
aquela menstruação retrógrada que eu falei, né? Aquele refluxo de menstruação. Isso na medicina ocidental, né? Seria um tratamento na medicina ocidental. E eu consigo tratar todos esses quadros com acupuntura, com fitoterapia, com dietoterapia. A fitoterapia são as plantinhas que a gente dá, são os fitoterápicos chineses que a gente passa. Às vezes, para aquecer o corpo da paciente, só a acupuntura não vai resolver. Eu vou precisar passar fitoterápico para que ela tome, para que eu resolva o problema de dentro para fora, para que aquilo me ajude junto com a acupuntura. Os hábitos alimentares, vocês perceberam que eu preciso muito mudar os hábitos alimentares. Essa paciente que tem muco, por exemplo, é uma paciente que faz muito a ingestão de leite e laticínios. Eu sei que vai contra o que muita gente acredita, porque o pessoal fala, mas e o cálcio? Não tem cálcio quase no leite. Lembrem, a vaca dá leite pro bezerro. O que tem no leite é nutriente pro bezerro e não para você, que é um humano, certo? Se tem coisa que faz bem pra você, é porque aquilo foi introduzido no leite da vaca, certo? Outra coisa, a vaca tem que dar 10 litros por dia, eu sei lá. Para ser rentável, eles dão um hormônio para ela dar 20, 30 litros, tá? Prolactina pra vaca. Então, assim, o leite gera muita inflamação. Então, assim, se possível, diminuam muito. E se conseguirem, eliminem o leite, certo? E é isso, gente. A gente trata com acupuntura, trata com fito, trata com dieto, faz auriculoterapia na paciente. Então, muitas vezes a gente precisa de um conjunto de coisas para tratar a endometriose. Não é um tratamento curto, mas o que é mais legal, ele é um tratamento curativo. Tá? Eu não tô prevenindo as coisas, eu estou curando a sua endometriose. E eu tenho muita paciente que fala, eu não tenho endometriose. Eu falo, não tem, que ótimo, mas você tem cólica muito forte, tem dor de cabeça, tem instabilidade emocional, tem um monte de coisa que correspondem pra mim a uma estagnação de Qi que leva a uma estagnação de sangue, tá? O chinês não sabia o que era endometriose, não existia endometriose. Então, pra gente que trata com medicina chinesa, endometriose é um sintoma de um quadro maior. Porque às vezes eu não preciso, ela não tem nem aqueles focos ainda, ela não aprofundou a doença, tá? É por isso que, obviamente, é mais fácil a gente tratar quem é mais novo, a mulher que é mais nova, porque ela ainda não aprofundou a doença. E aí o pessoal diz sempre assim, por que tem mais endometriose hoje do que tinha antes? Gente, porque a gente, por conta da nossa vida, tá deixando pra ter filho mais tarde, e aí tá descobrindo, a gente tá aprofundando o problema. Quando antigamente se tinha filho mais cedo, você não queria tratar a cólica, porque era normal ter cólica. Você já tinha tido filho, tava tudo bem, você não tinha um problema para engravidar e você não pesquisava. Não é normal ter cólica, não é normal sair coágulo, não é normal menstruar por 7 dias. Não é normal o fluxo estar desregulado, certo? É normal você ter um fluxo de 2 a 3 dias estourando. Combinado? Bom, agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que eu vi. Quem quiser já mandar pergunta, agora a gente tem um tempinho também. Eu vou ler aqui as perguntas que já fizeram. Vamos lá. É normal menstruar até que idade? Varia. Dentro da medicina chinesa, o ciclo feminino é de 7 em 7 anos. Então, o normal para a medicina chinesa é que aos 49 anos de idade, a mulher pare de menstruar. Porém, algumas mulheres têm bastante energia do rim, que é uma coisa que eu vou falar lá na live de menopausa, e elas vão menstruar bem mais pra frente. Elas continuam menstruando mais pra frente. E tá tudo bem. Só demonstra que ela tem bastante energia, tá? Principalmente do rim, o que é muito legal. Mas, no geral, a mulher entra na menopausa aos 49 anos, com exceção da menopausa traumática, tá bom? Quanto tempo dura o tratamento? Depende muito do quão... Eu vou falar do pólipo endometrial, vou falar. Depende muito do tratamento, de quão profundo está a sua estagnação, de qual é o motivo da sua estagnação
e de como você responde ao tratamento e quanto tempo você vai fazer o que eu tô pedindo, né? Eu vou fazer a acupuntura, mas eu preciso que você tome o fitoterápico, eu preciso que você mude hábitos. Só que às vezes você tá com tanta deficiência que você não consegue mudar hábitos. Então, primeiro eu tenho que arrumar essa sua parte de estar focada com a preocupação, com a raiva, com o ressentimento, para depois você conseguir me ajudar tratando das outras formas. Mas no geral, de 6 meses a 1 ano, quando o assunto é endometriose, dentro da medicina chinesa, para mulher, é o tratamento mais longo que tem, tá? Menopausa é super rápido na maioria dos casos, outras coisas são super rápidas, mas geralmente de 6 meses a 1 ano. Consegue ver resultado antes? Consegue, tá? Você já começa a sentir menos cólica, você vê que o coágulo some, é muito, 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 muito legal. Você vê que o seu coágulo sumiu logo de início. Peraí, muito bom de ver. Eu entrei na menopausa, mas não tive nenhum problema. Tem mulher que entra mais cedo. E se você não tem muito sintoma, também tá tudo bem, tá? Que é um tempo médio ali, os 49 anos. Porque são ciclos de 7 pra mulher. E vamos falar do pólipo endometrial. Geralmente é um acúmulo de muco, tá? Então, assim, a gente vai tratar lá como a gente trata muco e também pode ser paciente com estagnação de Qi, tá? A gente trata... Lembra que na medicina chinesa a gente não tem esses nomes, né? Não existe menopausa, até que tudo bem, mas assim, pólipo endometrial, cisto de ovário, mioma, não existe para o chinês. É tudo estagnação de Qi, estagnação de sangue. Então a gente depende muito do que a paciente tem. Deixa eu ver aqui. O pólipo endometrial, eu dependo muito do seu quadro, de quem é você, do que você tá tendo, tá? Se você tá tendo muito frio, se você tá tendo muito muco ou se você tá passando muito nervoso. Eu não consigo dizer pra você, o pólipo é isso, porque eu preciso avaliar quem é você, certo? Temos mais perguntas, encerramos as perguntas, perguntem, dê sugestões. Vocês gostaram, gente? Foi minha primeira live, eu até esqueci de no começo pedir desculpa se eu errasse muita coisa. Nem pedi, né? Eu tô tão acelerada que eu nem pedi desculpa, nem nada. Olha, 28 pessoas, que legal, gostei. Vocês gostaram? Vocês entenderam? Deixa eu ver. Tícia, então fazendo esse tratamento com você, seria possível passar pela menopausa sem fazer? Com certeza, mas eu posso te garantir que se você tratar direitinho, você não precisa de reposição. Olha lá, eu sou paciente e tem muita melhora. Ótimo, que bom! Fico muito feliz. Eu não vi quem era que passou a pessoa, eu não vi. Sim, se você faz um tratamento... Primeira coisa que a gente pede é o paciente começar o tratamento antes da menopausa, tá? Vamos tratar todos os sintomas, porque alguns desses sintomas geram menopausa. Geram a menopausa que a gente chama de menopausa sintomática, tá? A assintomática é o que a medicina chinesa chama de normal, mas sintomática a gente não quer que tenha. Então, se você tratar antes é muito melhor, e se você tratar depois, eu também consigo, não precisa fazer reposição. Eu amei, obrigada, Tícia. Ai, obrigada! Sim, é minha primeira live, você acredita, Neuza? A minha primeira live, tô soltinha? Eu gosto, mas assim, a primeira eu fiquei nervosa. Fico nervosa, porque é um assunto que eu gosto muito, então eu quero falar muito, muito, muito. Eu também fui paciente no período que eu estava entrando na menopausa. Foi por isso que eu passei muito bem. Ai, que gostoso! Lu, que bom! Fico muito feliz, obrigada mesmo. A gente fica muito feliz quando vocês dizem pra gente assim, nossa, a minha qualidade de vida melhorou. Essa é a nossa função, aumentar a qualidade de vida. Tá? A gente quer que vocês fiquem curadas. Outra pergunta, não atendemos convênio, tá? Mas a gente dá nota para reembolso.
Então, a gente faz nota fiscal e aí com a nota fiscal você consegue reembolso com o seu convênio. Você tem que ver lá com o seu convênio o que ele precisa dentro da nota fiscal e eu faço a nota que você precisar. Tem convênio que só aceita nota atrás de nota, nota individual. Tem convênio que só aceita nota no geral. Eles não... Ah, tá. Isso. Tá? Então, gente... E a TPM, o que pode ser feito? Roberta, TPM é aquela paciente da estagnação do Ti do fígado, tá? A estagnação de sangue por estagnação do Ti, que é aquela paciente com raiva, nervosa, que tem às vezes taquicardia, essa paciente é a paciente que mais tem TPM. Eu vou te dar dois conselhos. Um é a terapia do riso e outro chocolate mais que meio amargo. Geralmente aquele 90% cacau. 90% cacau é muito bom. Mas a gente tem que ver da onde tá vindo essa sua TPM, tá? Minha menstruação é de apenas 3 dias, porém com mais coágulos normalmente... Ah lá, tá vendo? Se demorar mais... Isso pode demorar mais... Pode sim. Pode sim. Era um dos meus casos, viu, Bia? Eu era assim, eu tive que tratar, demorei aí, pra quem me conhece, agora falta um pouquinho aí pra acabar, faltam 10 minutos, eu demorei quase um ano pra engravidar, demorei 11 meses, fui tratando, eu tinha, vou abrir aqui, né, pra todo mundo ouvir, frio e muco, tá bom? E aí foi com muita fitoterapia, muita acupuntura, e aí tá a minha biscoitinha aí, que eu nem sei se tá dormindo ou se tá acordada já com 2 anos e meio aí. É tratando. Por isso que a gente não chama de infertilidade. A gente chama de dificuldade para engravidar. Tá? A gente trata com cura das coisas. Eu quero você saudável. Eu não quero você dependendo. Obviamente, eu adoraria que vocês viessem sempre, toda a vida. Vocês podem vir fazer manutenção. É ótimo. A cultura é bom para tudo. Mas... deixar o paciente dependente da gente não é o que a gente quer. A gente quer que vocês fluam, que a vida de vocês melhore. Então, eu quero que você tenha qualidade de vida, que você venha aqui com um sorriso no rosto só dizer: Tícia, eu não tenho mais cólica, eu não tenho mais coágulo. Nossa, agora minha menstruação é super regradinha, eu engravidei, vamos fazer minha indução de parto. É isso que eu quero. Entendeu? A menopausa também. A menopausa, o tratamento até é bem rápido. Então, muitas mulheres, logo no primeiro mês de fitoterapia, já me dizem assim: nossa, eu não tenho mais aqueles fogachos. É uma delícia. Então, assim, essa é a função da medicina chinesa. É curar vocês, tá bom? Tem caso que não cura? Raros, mas tem. Mas são raros. Eles são as exceções, tá? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre endometriose. Vai ficar gravado, tá? A gente vai colocar no acho que é IGTV, alguma coisa assim, eu não sei o nome, desculpa. Boa noite, meu amor, valendo boa noite pra mamãe. Mãe é uma coisa terrível, né? Boa noite, Majuzinha. Se faltou alguma coisa, se vocês tiverem mais dúvidas... mandem pra mim lá no direct. É IGTV, aqui a minha assessoria Renata é IGTV, pra pessoa que não sabe o nome. IGTV, vai ficar gravado no IGTV, certo? Então, se faltou alguma coisa, gente, me perdoa se eu falei muito rápido, se eu falei devagar, mas pode marcar rapidinho. Obrigada, gente, tô adorando esses parabéns aqui. Tô ficando muito feliz, que bom, fico muito feliz com vocês. Lembre-se sempre, a gente trata o paciente como um todo, tá? Então, a gente sempre vai tentar melhorar tudo. Eu tenho paciente que vem com muita cólica e ela tem hemorroida, mas ela não tá nem aí que ela tem hemorroida. Ela tem há tanto tempo que ela veio pra tratar só cólica. E aí eu pergunto, a gente chama de bruxo às vezes, né? Você tem hemorroida? A pessoa, como você sabe? Eu não falei. Eu falo, vamos tratar? Porque é do quadro, né? É a paciente que a gente tá vendo que ela tem aquele quadro e ela tem. Então a gente trata, além do que você procura tratamento, geralmente a gente melhora a vida no geral, tá bom? Olha, assunto bem pertinente, faça mais vezes, farei, com certeza, Sandra, com certeza, arrasou. Mames, né? Mames arrasou sempre. Ela lembrou do dia que eu xinguei o médico. Gente, boa noite pra vocês. Uma ótima noite de quinta-feira, tá um friozinho gostoso, então não é só a paciente que tem frio que pode fazer escalda-pé, não, tá? Parabéns, se você é maravilhosa, muito obrigado vocês, super clara, sem enrolação, também não gosto de enrolação,
Ficou além, você é o máximo. Muito obrigada. Façam escalda-pé nesse frio. Não precisa ter só paciente de frio, não. Todo mundo pode fazer aquele escalda-pé pra dormir com o pezinho bem quentinho. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Obrigada.